Buen día, me llamo Reinaldo y hoy voy a hablar un poco sobre la columna vertebral. La columna vertebral es un tallo longitudinal, ósseo, resistente y flexível, que está ubicado en la porción media y posterior del tronco, la cual sostiene hasta la pelvis que le soporta. La principal función de la columna vertebral é que esta protege a medula espinhal, que está contenida em o conducto vertebral, ou também é chamado de conducto raquídeo. A coluna está formada por pequenos ossos que chamamos de vértebras, onde vamos ter 5 vértebras cervicales, 12 vértebras torácicas, 7 vértebras lumbares, também 5 vértebras em lo sacro e 4 vértebras em lo cox, ou seja, em lo total vamos ter 33 vértebras formando a coluna vertebral. Pero em alguns livros vamos ter que a coluna é formada por 26 vértebras, porque as vértebras coxígenas junto com as vértebras sacras elas acabam tendo um processo de ossificação e acabam se fundindo, onde formam uma articulação imóvel, que vamos chamar este processo de sinostose, ou seja, é como se fosse 2 huesos fundidos formando apenas um. Então, contando as 5 cervicales com as 12 torácicas, 7 lumbares e uma fundida, que é a sinostose, vamos ter 26 vértebras. A coluna também é o eixo central do esqueleto axial e participa basicamente de todos os movimentos do corpo. Por isso, a estrutura básica e principal do organismo. A coluna vertebral também vai ter 4 curvaturas, onde vamos ter 2 ciposes, que são formadas por as vértebras coxígeas e também as vértebras torácicas, pero também vamos ter 2 curvaturas simfoses, onde vai ser formada por as vértebras cervicales e as vértebras lumbares. A coluna vertebral está formada por 4 curvaturas, onde vamos ter 2 curvaturas que chamamos de lordoses, onde a parte côncava mira hacia posterior e são formadas por as vértebras cervicales e as vértebras lumbares, pero também vamos ter 2 curvaturas simfoses, que são formadas por as vértebras torácicas e as vértebras sacrocoxígeas, e é uma cifose porque a parte côncava mira hacia anterior. As cifoses são consideradas curvaturas primárias porque se desenvolvem desde a fase fetal, e as lordoses são consideradas curvaturas secundárias porque seu desenvolvimento é mais ou menos durante a infância, né, onde tem os desenvolvimento dos movimentos, e por isso vai chamando as lordoses. E por que então a coluna tem que ter estas curvaturas? Se a coluna fosse completamente longitudinal, ela não ia conseguir suportar as forças de compressão, e por isso as curvaturas elas têm um papel fundamental de ser um resorte biomecânico da coluna. Agora vamos falar um pouco sobre a anatomia de uma vértebra. Toda vértebra é considerada um eixo irregular e vamos ter 2 classificações: as vértebras atípicas, que vão ter as estruturas comuns de uma vértebra, como um arco, uma base, um apófice, um corpo, e também vamos ter as vértebras atípicas, que são vértebras que vão ter estruturas adaptadas para conseguir ter funções especiais, como é o caso da C1, também conhecida como atlas, a C2, ou a vértebra axial, as vértebras de transição, quando se transiciona de uma cervical para uma torácica, e também a C7. Vamos falar um pouco sobre as vértebras cervicais, que são as vértebras mais pequenas da coluna vertebral, porque elas não sostêm tanto peso como as outras. As vértebras cervicais apenas têm que sustentar o peso da cabeça. Também são as vértebras mais móveis e por isso conseguimos executar movimentos de extensão, flexão, lateralização e também movimentos de rotação. Vamos falar agora sobre as principais composições das vértebras cervicais. Aqui estou começando com uma vértebra típica, neste caso a vértebra C3, por exemplo, onde vamos ter acá o forame vertebral, que podemos ver que é mais triangular e também mais ancho. Acá também vamos ter o processo espinhoso, que é
bifurcado, ou seja, tem duas bífidas. E podemos encontrar esse processo espinhoso bifurcado desde a vértebra C2 hasta a vértebra C6. Acá vamos ter a apófisis transversa, que podemos encontrar em las vértebras C3 hasta a vértebra C6, onde vamos ter dois tubérculos, ou seja, um tubérculo anterior e um tubérculo posterior. E estes dois são muito importantes porque têm as inserções de músculos importantes do corpo. O tubérculo anterior, por exemplo, vamos ter a inserção de músculos como é o músculo largo do coelho e o músculo escaleno anterior, e em um tubérculo posterior vamos ter a inserção do músculo posterior do coelho e também os músculos escalenos, especialmente o escaleno médio. E por fim vamos ter acá o forame transverso, que é muito importante para a inserção da artéria e das venas vertebrares e também o nervo vertebral. Agora vou falar de uma inserção muito importante, que é de la vértebra C6, onde o tubérculo anterior de la vértebra C6 está muito desenvolvido e se chama tubérculo carótido ou tubérculo de Charcot. E é importante porque, primeiro, que a artéria subclávia ela passa mais ou menos na parte inferior, e é muito importante porque para casos clínicos, porque se por acaso você pressionar o tubérculo anterior com a artéria carótida, a pessoa pode ter uma síncope, ou seja, a pessoa pode desmaiar. Também, cerca da altura da vértebra C6, vamos ter o gânglio cervical médio, que forma parte do sistema nervioso autônomo simpático e também envia fibras hacia a glândula tiroides. Agora vamos falar sobre as vértebras atípicas cervicais. Vamos começar com a vértebra C1, também chamada de vértebra atlas. A vértebra atlas tem duas caras. Tem a cara articular superior, que se articula com os côndilos do osso occipital, formando a articulação occipito-haploidea, e ele tem também a cara articular inferior, que vai se articular com a vértebra C2 ou também a vértebra axial. A vértebra C1 também tem dois tubérculos, tem o tubérculo anterior e o tubérculo posterior. O tubérculo anterior tem o ligamento transverso, e vai ser porque onde será a articulação com o processo odontoide, da vértebra C2, e esse ligamento faz com que o processo odontoide seja pressionado com o tubérculo anterior. A vértebra C1 também tem a apófisis transversa, onde vai dar passo à artéria, à vena e ao nervo vertebral. A vértebra C1 também vai ter os agudeiros transversos, que são importantes porque vão dar passo à artéria, à vena e ao nervo vertebral. E também a apófisis transversa, que vai ser importante para a inserção de músculos, como vamos ter o músculo oblíquo superior e inferior de la cabeça, ao músculo recto lateral de la cabeça, ao músculo esplênio do coelho e também ao músculo elevador de la escápula. O tubérculo anterior também da vértebra atlas tem inserção de músculos importantes, como o músculo largo do coelho e o recto anterior de la cabeça, e o tubérculo posterior vai ter inserção de um músculo recto posterior menor de la cabeça. Agora vamos falar de outra vértebra atípica do grupo de las cervicales, que é a vértebra C2, também conhecida como vértebra axial. E esta vértebra é o eixo central para girar ou rotacionar o atlas, e com isso como podemos realizar os movimentos de rotação da cabeça. Assim como a vértebra C1, também vamos ter a cara anterior e a cara posterior, no qual em la axial, a cara posterior tem relação com o ligamento transverso do atlas. Em la apófisis transversa se inserta os seguintes músculos: o músculo largo do coelho, temos também o músculo intratransverso do coelho, o esplênio do coelho, também vamos ter o escaleno médio
y el músculo elevador de la escápula. A apófise espinhosa da vértebra axial também vai ser importante para a inserção de músculos, como o músculo oblíquo inferior da cabeça, o músculo recto posterior maior da cabeça e também o músculo interespinhoso. Entre as vértebras atlas e a vértebra axial, vamos ter a articulação que é chamada como atlantoaxial. E por fim, a última vértebra atípica que vamos ter no grupo das cervicales é a vértebra C7, que a maior diferença é a nossa apófise espinhosa, que é muito grande, porque é uma vértebra de transição, ou seja, é uma vértebra que tem características de uma vértebra torácica que vamos estudar mais para frente. Agora vamos falar sobre as vértebras torácicas. Vamos começar com as vértebras típicas. E as vértebras torácicas, elas vão ser muito importantes porque vão se articular com as costilhas por meio de las fossitas articulares ou também chamadas de carilhas costais, formando a articulação costovertebral. E o processo transverso da vértebra torácica vão ter como se fosse uma facita articular destinada a receber o tubérculo de la costilha, formando a articulação costotransversa. E o processo articular superior mira hacia atrás e o processo articular inferior mira hacia adelante. E o processo articular superior vai se articular com o processo articular inferior da próxima vértebra e com isso vamos formar como se fosse um agudelo de conjunção, que é muito importante, porque pelo agudelo de conjunção vai dar passo aos nervos raquídeos, ou também nervo espinal. Agora eu vou falar sobre algumas características específicas de las vértebras torácicas atípicas. A vértebra torácica 1, ou T1, vai ter a apófise unciforme, que são características das vértebras cervicales. A vértebra T10, T11 e T12 não vão ter carilhas costais. E a vértebra torácica 12 ou T12 vai ter um processo articular inferior que não mira hacia adelante, e sim hacia afuera. Agora vamos falar sobre as vértebras lumbares, que são as vértebras que mais têm que suportar o peso do corpo. E por isso, estas vértebras são as mais voluminosas. O processo espinhoso da vértebra lumbar tem uma forma mais quadrilátera. As carilhas articulares superiores das vértebras lumbares miram hacia dentro, pero as carilhas articulares inferiores miram hacia afuera. E em las carilhas articulares superiores vamos ter o que chamamos de tubérculo mamilar, que serve como ponto de inserção para os músculos profundos, como o músculo multífidos, que contribui para a estabilidade da coluna. E agora vou falar sobre algumas curiosidades entre a vértebra L1 e a vértebra L2. Vamos ter o cono medular, que marca a transição onde a coluna termina e transforma-se em um feixe de nervos, também conhecido como fino terminale. E um caso clínico que eu quero falar neste vídeo é que uma lesão em esta região provoca o que chamamos de síndrome do cono medular, e essa síndrome acaba provocando uma disjunção do esfíncter e também uma debilidade de las pernas. E também, para finalizar, a cauda equina é o conjunto de raízes nerviosas situadas ao final de la medula espinal, que enviam e recebem mensagem de las pernas e também de los órgãos pélvicos.